muitas coisas com as suas palavras e com a sua imaginação, e é com ele que vou conversar agora. Olá, Muito João. bem. Bom dia, está bem disposto? Já está aqui de volta dos seus livros. É verdade. Eu falei bem, a sua vocação é escrita para crianças, é a sua praia ou não gosta de ser assim catalogado? Não, inegavelmente. Não tenho nenhum preconceito em ser tratado como escritor para crianças. Se bem que, ao nível cultural, as pessoas relevam sempre para um lugar secundário a literatura infantil-juvenil. Acham que é um tipo de literatura menor, etc. Sim, acho. Hoje menos, mas culturalmente, efetivamente, tem sido assim. Mas é o que me dá prazer, eu gosto de fazer as coisas que me dão prazer e, portanto, escrevo para crianças. Claro. Se bem que eu, desde que escrevi um livro chamado O Meu Avô, Rei de Coisa Pouca, que podemos mostrar, aqui, digo que não escrevo para crianças, efetivamente, escrevo para leitores. Porque eu tenho encontrado muitos adultos que leem esse livro, que me escrevem a propósito desse livro. É autobiográfico. É um livro autobiográfico, sim. O meu avô foi alguém muito importante na minha infância. Era a sua casa? Era a minha casa, era o meu regaço. Eu costumo dizer que foi ele que me configurou, que me reconfigurou. E, portanto, esse livro é um livro mágico sob esse ponto de vista. E não sou eu apenas que o digo. E não necessariamente infantil. Então, não necessariamente infantil. As crianças gostam de o ler porque encontram no livro os seus avós. Claro. Os adultos e, sobretudo, os avós gostam de o ler porque também se revêem como avós. Tem ilustrações também muito bonitas. Sim, estamos aqui a falar de escrita, mas já agora... São da Catarina Pinto, vocês vão ter aqui Amarante. A Catarina Pinto é de Amarante. É de Amarante? Foi o primeiro livro que ela ilustrou. Que coincidência. Curiosamente. Este é um livro que o marca, já percebi que marca as pessoas... Ai, desculpem, que estavam a ver lá em casa e eu entusiasmei-me com a conversa e fechei o livro. Deixa-me cá procurar uma ilustração já agora, espera aí. Pronto, cá está. Ia dizer que, de facto, este é um dos primeiros livros, talvez o mais marcante da sua carreira, que já lá vai em 10 anos. É verdade. Quase 10 anos, não é? É verdade. Em 2018 completam-se 10 anos sobre a publicação do primeiro livro. O primeiro livro que eu publiquei foi este. Chama-se Rondel de Rimas para meninos e meninas. Muitas vezes costumo brincar com as crianças a propósito da palavra rondel, que era uma palavra que eu não conhecia o significado. Eu também não conheço. Eu posso dizer. Um dia eu ia a conduzir e ouvi alguém na rádio, o locutor da rádio, dizer: acabamos de escutar o Rondel do Alentejo, de José de Almada Negreiros, cantado por Amália Rodrigues. E disse assim: eu não conheço. Não se enganou na palavra, com certeza. Agora tem que procurar o significado. O que é que significará a palavra rondel? Cheguei a casa e fui ao dicionário. Curiosamente, no dicionário não vinha a palavra rondel. E eu pensei assim: então esta palavrinha encontrei há pouco tempo e ela já está a brincar comigo, já estava a jogar o desafio. Mais tarde vim a descobrir que o rondel é uma dança de rodas. É uma dança de roda, tipo o nosso folclore que se dança. Era uma dança típica francesa do século XVII, em que os homens faziam uma roda exterior e as damas faziam uma roda interior, e havia aquela dança cerimonial palaciana. E rondel pode-se adequar a muitas coisas da vida. E além de que a palavra é bonita foneticamente também. Exatamente. E desperta a atenção. Temos outros livros também que já agora vamos aproveitar para falar nele. Pode falar dos mais marcantes para si. Há uns também que estão a ser editados. Eu já sei que o seu trabalho está vivo. Sim. Portanto, está em Portugal, mas está a ser editado já em muitas línguas também, não é? Podemos já agora destacá-los também. Sim, por exemplo, o Rondel de Rimas foi publicado na Colômbia, portanto em castelhano. Para ninhos e ninhas. Exatamente. O meu avô foi publicado em Espanha, em 2 línguas, porque a Espanha é um país que fala várias línguas, em galego e em castelhano. Meu abuelo e meu avô. Exatamente. Este livro vai ser publicado também em italiano e em esloveno. Isso já decididamente, já assinei o contrato. Depois estamos neste momento em negociações com uma editora francesa e outra alemã. O que quer dizer que é bom, porque se as pessoas querem traduzir o livro... E já tem alguns anos, não é? E já tem alguns anos, sim. A livro é de 2008, portanto já tem alguma estrada. Em Espanha vai ser também publicado proximamente este livro chamado A Casa Grande, que é um livro muito significativo. Já saiu em Portugal? Já saiu em Portugal. É um livro muito significativo porque nas escolas os alunos fazem perguntas muito inteligentes. Aliás, eu acho que as crianças são mais inteligentes que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Porque não são formatadas. Exatamente. Elas dizem as coisas conforme sentem, conforme veem. E algumas pessoas também são assim. Nunca perdem isso a vida toda. Elas têm o coração ao pé da boca. Exato. E, portanto, aquilo que lhes vem à ideia... E uma das perguntas que me faziam muitas vezes em escolas era: como é que tu gostavas que o mundo fosse? Quais são os teus sonhos para o futuro? Perguntavam-lhe Perguntavam assim. muitas vezes. Quando leem algum livro fazem essas perguntas. E a pergunta tornou-se tão insistente que um dia eu pus a mim mesmo como imperativo, como projeto, escrever um manifesto de cidadania. Então, este livro é a história de um homem que constrói uma casa, sem porta, sem janelas, sem paredes, apenas um telhado.
Ora, nunca ninguém viu uma casa assim. Certo. Porque o que quer dizer que esta casa não é uma casa feita de pedras, de tijolo, de materiais, mas é uma casa feita de pessoas. Tanto é assim que só se fala da casa na primeira página, depois nunca mais se fala da casa. Depois falam-se das pessoas que moram na casa. E, portanto, é um manifesto de cidadania. Vai ser também publicado em Espanha, em galego e em castelhano. Agora falou de uma coisa interessante, que eu já percebi que também aliás, é muito transparente na conversa que estamos aqui a ter. Consegue-se perceber aquilo que o marca e que o move também. E eu já percebi que os encontros com as crianças nas escolas que suscitam aí muitas coisas cá dentro, não é? Sim, sabe que eu acho que escrevo para crianças exatamente por causa disso, porque assim tenho possibilidade de me encontrar com elas. Eu muitas vezes costumo dizer-lhes que nas escolas, nos encontros com elas, nas conversas que eu tenho com as crianças, nascem-me ideias para escrever livros. Este foi um caso, mas há imensas histórias que eu escrevo que têm origem em escolas. Às vezes entra com coisas certas para dizer, com imagens para passar, com, não sei, conteúdos certeiros que quer dizer. Sobre este livro, aquilo que eu quero que retenham é isto, mas depois sai de lá completamente desconstruído. Eu costumo dizer que eu adapto-me ao destinatário. Portanto, eu não tenho mais ou menos um plano, assim, não muito rigoroso, que sigo nos encontros que faço com eles, mas depois aquilo vai um bocadinho ao sabor das perguntas que eles fazem, ao sabor do prazer, da emoção. Portanto, não há encontros iguais. É mais ou menos como esta conversa. Está preparada, mas depois o João pode conduzi-la também um bocadinho. Também nos estamos a conhecer, na verdade. Cá estão algumas imagens. Que tipo de trabalho é este que fazem então com as escolas? Que tipo de encontros são estes? Apresentam os seus livros? Sim, habitualmente eles preparam antecipadamente um livro ou dois, fazem perguntas sobre esse livro e depois eu faço uma outra proposta que eles não estudaram, para eles perceberem que o universo, o mundo não é apenas aquilo a que a gente tem acesso, há muita outra coisa que a gente pode conhecer. Depois faço sempre na parte final dos encontros uma parte de brincadeira, em que eu canto com eles, invento, tipo oficina de escrita criativa, faço com gestos, como estão a ver na imagem, é muito significativo porque eles animam-se. E depois já, naturalmente, na parte final, sempre a sessão dos autógrafos que eles não perdem. Ora bem, está toda a gente a sorrir e toda a gente com um aspecto atento, que é uma coisa boa, não é? Que nas crianças é um desafio às vezes muito grande. Débora, efetivamente eu não tenho razão de queixa. As crianças comigo portam-se bem. Eu não gosto desta palavra portam-se bem, porque até parece que se portam sempre mal. Sim. É o contrário, eles portam-se sempre bem. Às vezes é que se portam mal. Exato. Muito bem. Cá estão eles então. Estes livros, quando são editados em Portugal e editados lá fora, dá-lhe assim um saborzinho especial, ou não? Sim, eu costumo dizer que um dos momentos marcantes destes 10 anos foi a publicação de livros no estrangeiro. Porque é sempre um reconhecimento, é sempre um sair de portas. E reconhecimento também. E também um certo reconhecimento, sim. Eu acho que isso é importante na carreira de qualquer escritor. E não será logo à partida um desafio fazer poesia, por exemplo, para as crianças? Para mim não, porque é o meu género de texto predileto. Isso tem a ver com a minha infância e mais uma vez com o meu avô. Ele contava-me histórias, cantilenas, lenga-lengas. Portanto, eu afeiçoei-me desde muito cedo à dimensão fonética dos textos. E à cadência, não é? E à cadência, ao ritmo. As crianças muito pequenas do infantário, elas gostam de poesia não pelo significado da poesia, não por aquilo que a poesia diz. Elas gostam porque a poesia lhes entra pelo ouvido, lhes entra pela música. Muita da poesia dita tradicional, popular, não é assim muito rica em sentido, mas é muito rica em fonética e em ritmo. Ou seja, nem sequer tem que fazer um grande esforço para cativar a atenção das crianças, por exemplo, nas escolas, com poesia. Que eu lembro-me, nós que já éramos um bocadinho mais adultos e apresentávamos poesia, e havia muito boa gente que torcia um bocadinho o nariz, não é? Mas, sim, porque isso às vezes é muito difícil de captar. Eu lembro-me também desses tempos, do 10º ano e tal. Exatamente, está a ver como chegou lá rápido. Mas eu acho que nessa altura a gente efetivamente não está a ler poesia. Nessa altura nós estamos a ler teoria da literatura, que é como é que o poema foi escrito, quem foi escrito, qual é o momento, a circunstância. Eu não faço nada disso. Eu quero que eles tenham um contacto direto com o texto. Eu quero que o texto lhes chegue. Coisas imediatas, não é? Isso lhes chegue primeiro ao coração e só depois, se for o caso, à inteligência. Quer fazer um teste aqui connosco? Posso. Quer ler um bocadinho? Quer escolher? Posso dizer de cor, sem ler? Esteja à vontade. Vou tentar aqui o último poema do livro Rondel de Rimas, uma vez que ele foi a porta que me abriu a todos os outros livros. Chama-se Ode à Imaginação e vou tentar dizer a versão em português, peço perdão. Pensei que estava à procura dos seus óculos, estava a vê-lo aqui à procura. Não. Então vamos lá. O poeta entornou as palavras na folha como uma bolha
de tinta retinta de uma garrafa sem rolha. Uma menina tonta pegou de ponta nas palavras que pôde e escreveu uma ode de faz de conta. Tão curtinho. Tão curtinho. Muito bem. Vê-se que é uma pessoa muito experimentada, João. Olha logo para a câmara, faz logo tudo muito direitinho e, de facto, isto é um bocadinho, tem a ver também com a sua experiência, porque não é escritor, não está fechado na sua casa, no seu mundo de inspiração, na natureza, que também já percebi que o inspira muito. Sim, bastante. Mas está sempre em contacto próximo com os leitores, não é isso? Sim, porque eu acho que estar vivo é isso. E, portanto, eu gosto de estar vivo, gosto de me sentir vivo, gosto de contatar com as pessoas. Claro. Havia um poeta português chamado Sebastião da Gama que diz: ser gente cá para mim é confraternizar. Pronto. E eu partilho muito desta... Claro. desta Para além opinião. dele, há outras pessoas que o inspiram? Sim, eu gosto bastante de alguns que felizmente estão vivos. Aqui o Álvaro Magalhães, aqui do Porto, a Luísa Douglas Soares, e portugueses. Depois, estrangeiros, gosto muito do Antoine de Saint-Exupéry, o Príncipezinho. Do Príncipezinho, sim. E também A Cidadela, por exemplo, e outros textos que ele escreveu. Gosto... O Vol de Nuit, O Voo da Noite, sim. que é um dos textos, para mim, que mais me emocionou. Desculpa entrar assim na Sim, não conversa, faz mas quando mal, à fala de vontade. Antoine de Saint-Exupéry, porque ele foi o primeiro, ele era piloto aviador. Exatamente. E foi o primeiro piloto a fazer aquilo que nós hoje conhecemos como fez o correio, as cartas chegarem a todo mundo, que ele fazia parte da equipa dos Correios franceses, não é? Francisco, há uma coisa Correio curiosa postal. a propósito de Saint-Exupéry, sabem porquê? Ele desapareceu no deserto. Desapareceu, exatamente. Portanto, não se sabem se ele morreu. Pensa-se que morreu ou que não morreu, é uma espécie de Dom Sebastião. Exatamente. Mas é muito Só curioso. não foi no nevoeiro, não é? É muito curioso. Depois gosto de um alemão chamado Michael Ende e de um livro chamado A História Interminável, que é um livro absolutamente fantástico. Ou então um outro chamado Momo, que é um livro muito atual, que é a história de uma rapariga que forma um gangue para lutar contra os ladrões do tempo. Porque andam para aí umas pessoas a roubar o tempo às outras pessoas. E então ela faz um gangue... Isso nunca há de perder a atualidade, acho eu. Sim, Não é? sim. Ela forma um gangue para lutar contra as pessoas que roubam o tempo às pessoas. E, portanto, acho que sim. Claro. Acho que... Ó João, diga-me uma coisa. Sei que tem uma... É filhote ou filhote? Um filhote. Filhote pequenino. O que é que escolhia para ler assim quando a mãe está a trabalhar e ele está em casa e fica assim um bocadito com saudades da mãe? Ele é pequenino, não é? É, tem 3 anos. Eu sei isto porque há bocadinho estivemos aqui a conversar. Neste momento, eu estou-lhe a ler um livro que publiquei numa editora de Lisboa chamada Terra, Mar. Não o tem aqui. Por acaso não trouxe. Mas É que não estão aqui os seus livros todos. Não, eu já publiquei cerca de 40 livros. 10 anos de história, pois cá está. Ficávamos aqui, nem se via a nossa cara, não é? Claro. Estou a ler o Animalices e ele agora está muito a pedir-me: papá, a pulga, a pulga, a pulga. A pulga. Que é gato, 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 a pulga do gato, 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 a pulga do cão. Gato, gato, a pulga do gato, a pulga do cão, na orelha do senhor Renato e no orelhão do menino João. É o que nós dizemos. A cadência fica ali nos ouvidos das crianças, no orelhão dos meninos. Amanhã é Dia Mundial das Bibliotecas e por isso mesmo nós deixamos aqui também uma sugestão de leitura, uma sugestão do Grandes Manhãs, sugestão de leitura, sugestão de compra, para aproveitarem, para sempre que ouvirem este nome, João Manuel Ribeiro, já o conhecem, devem ir ouvir um bocadinho estas surpresas todas que vão surgindo ao longo das conversas e acabar assim com a compra de um livro. Ou de vários. Sim. Ou de vários, porque não? Os livros complementam-se ou são todos histórias que começam e ficam ali? Não, eu tenho um livro de aventuras chamado Os Tesouropatas, que essa é uma coleção, continuam-se, de resto são livros soltos, ou de poesia, ou de narrativa, ou de brincadeiras. Pronto. Eu dou-lhes parabéns assim pelo seu trabalho, João. Muito obrigado. E também pelas ilustrações que ficam no olho, são muito bonitas. Muito obrigado. Muito bonitas. Muito E um beijinho para si. E obrigado. E corra tudo bem em Vigo. Vai para Vigo Obrigado. agora, Vou não é? logo, sim, logo à noite, logo à tarde. A propósito do Dia Mundial das Bibliotecas ou é um evento... Não, vou apresentar o meu Avô Rei de Coisa a Pouco na sua versão galega. A editora marcou lá na Feira do Livro de Vigo e eu lá estarei com gosto. Muito bem. Então, boa viagem Muito para obrigado. si. Obrigado Muito por ter cá vindo. Muito Obrigado. Um grande aplauso para o João Manuel Ribeiro.